Oi, eu sou Vinícius, sou terapeuta, holístico, e isso aqui não nem importa agora, mas eu gostaria de trazer algumas reflexões pra gente sobre algumas coisas que eu estava pensando aqui agora, enquanto eu estava na cozinha, e a gente tá no mês, né, da saúde mental, e a gente sempre pensa saúde mental. Hoje em dia, cada vez mais, esse tema está em evidência, nem só para quem trabalha na área, né, quem atua como terapeuta, ou com psicologia, ou com psiquiatria, é, enfim, mas para todo mundo, porque todo mundo tem sua mente, tem seu jeito, modo de pensar, e todo mundo acaba sendo afetado pela sociedade e por tudo que está envolvido, né, no nosso pensamento e nas nossas emoções, né? Acaba que tudo faz parte de um todo. E aí eu parei assim numa leve reflexão, pensando ao longo da minha vida, ao longo de algumas coisas que mexeram comigo, e teve momentos que eu percebi que eu sofri porque me ensinaram a sofrer por aquilo. E a gente vai passando isso de geração em geração. E hoje em dia a gente está no momento de revolução, de desconstruir para construir algo novo. Nesse processo de saúde mental, socialmente falando, a gente adoece o outro e a gente se adoece. E aí eu lembrei de algumas coisas na minha infância, né? E eu lembrei, eu sempre me pego pensando muito em pautas, porque as pautas, ela acabam adoecendo a sociedade e nós somos a sociedade. E elas nos invadem quando a gente pensa em racismo religioso, quando a gente pensa racismo racial, quando a gente pensa também é, LGBTfobia e tantas outras formas de excluir pessoas com deficiência, por exemplo. E eu me peguei assim, sabe, na minha infância, num momento que quando eu ia para um terreiro, né, levado por alguns familiares meus, e a minha família não era assim, pelo menos essa parte da família não era assim voltada, né, para a igreja, aquela coisa assim, né, dessas regras que se perpetua até hoje. A gente ia com uma consciência bem tranquila. E eu lembro que eu era pequeno, eu não sentia nada, não sentia medo. A gente ia nesse terreiro no Dia das Crianças e dava brinquedo, dava doce. Eu lembro dos meus familiares adultos comendo caruru, comendo camarão, comendo, assim, a comida do dia, né? E toda aquela ritualística tinha, né, as incorporações, tinha os ereis, mas naquela época eu nem sabia, eu só brincava com as outras crianças e levava os brinquedos para casa, e para mim era um divertimento, era leve. Conforme a parte da minha família foi, né, se voltando mais ao cristianismo e foram trazendo formas de pensar sobre essas práticas, né, de uma forma, vamos dizer, preconceituosa, né, e que a gente ia se contaminar com as pessoas de religiões de matriz africanas, né, por exemplo, você batia muita palma em casa, era macumba, era uma coisa assim. É, por exemplo, tô batendo palma, muita palma em casa, brincando igual criança faz barulho. Ah, você é macumbeira, isso, aquilo, outro. E aí foram, né, bastante coisas sendo criadas assim na cabeça. E eu me peguei por alguns sentimentos que foram se formando dentro de mim, como por exemplo, quando eu passava por uma casa e que eu via a quartinha em cima, né, a quartinha, aqueles vasos de porcelana com, né, firmeza da casa, etc. É, eu sentia uma vontade de lutar contra aquilo. Como se quando eu crescesse eu queria ser alguma autoridade cristã para lutar contra o diabo. E eu achava que tudo isso eram formas do diabo existir, né? E
aquilo eu sentia, né, aquela coisa. Então, minha família não foi mais nesse centro, e aí eu me peguei no Dia das Crianças, né, dia de Nossa Senhora Aparecida, indo com um pessoal da rua, isso já eu tinha uns 9, 10 anos, indo pegar doce, brinquedo no lugar. Quando eu entrei naquele centro, eu senti um pavor tão grande, ouvindo atabaque, vendo aquelas pessoas de branco. Eu senti um pavor muito grande, uma vontade desesperadora de sair de lá. Porque naquele momento eu já acreditava que tudo aquilo era uma coisa muito ruim, negativa, era um mal. Então eu não queria nada que viesse daquilo. Então quando eu vi o portão se abrindo, por um momento, eu saí correndo desesperadamente. E depois, no final da tarde, fui para a procissão da igreja. E aí eu fui me pegando com esses pensamentos e aquilo foi ficando dentro de mim. Teve um momento na minha adolescência que eu comecei a desconstruir meio que involuntariamente, né? Eu tinha uma amiga que eu gostava muito na escola, no ensino médio, e ela estava me falando que ela frequentava o candomblé da tia. Quando ela me falou isso, rapidamente eu fiquei refletindo depois sobre aquilo. Gente, eu preciso me afastar dela, eu preciso parar de falar com ela. Isso não é certo. E ela é do candomblé e alguma coisa vai acontecer e ver todo aquele sentimento de infância. E aí depois eu com meus próprios pensamentos, eu falei, gente, eu vou parar de falar com a minha melhor amiga só porque ela tem uma religião diferente. E eu comecei a ouvir mais os desabafos dela e vivências do cotidiano com a religião. E aquilo foi passando, eu fui vendo que não tinha o porquê aquilo. Até que foi tomando uma curiosidade minha. E eu conheci uma pombogira, conheci as entidades. E fui ficando cada vez mais envolvido e gostando mais. E consumindo aquela cultura. E eu fui me esclarecendo. E aprendendo que a maldade está no ser humano, independente da religião que ele seja. Se ele tiver o instinto de fazer algo ruim, ou abusar de algo de alguém, ou querer destruir alguém por inveja, por disputa, por despeito, se ele quiser roubar alguém por vaidade, enganar para se sentir melhor, o mais esperto, se ele quiser dar maldade a quem convive ao redor dele, ele vai fazer, independente de religião, independente de quem seja a família, independente de qualquer coisa. E aquilo foi mudando. Eu deixei de sofrer por aquilo. E aí, rapidamente, eu também me lembro das vezes que, quando a gente é novo, não vou generalizar todo mundo, mas a gente tende a absorver aquilo que o outro fala e levar aquilo pra gente. A gente não sabe distinguir, a gente vai só reproduzindo pensamentos, atitudes e culturas. E hoje eu me vejo adulto e conseguindo diferenciar o que me falam, né, de uma pessoa aqui e a outra pessoa, e eu consigo construir um pensamento meu. Eu sei que aquilo eu posso não concordar, aquilo também não. Hoje eu tenho essa de construir o que que é certo para mim, o que que eu acredito com a minha filosofia, o que que eu me identifico, o que que vai de encontro à minha essência. E, e isso é muito importante porque quando eu era na minha infância eu via determinadas pessoas zoando uma pessoa e eu também zoava junto, né? E reproduzia aquilo, como também depois eu fui sendo zoado, como as pessoas foram percebendo que eu era gay. E isso não acaba não sendo legal para ninguém. Todo mundo sofre com isso. E a partir do momento que você é uma pessoa nociva a outra, você oferece algo que seja nocivo, aquilo está saindo dentro de você.
Então aqui já tem um canal. Então vamos lutar contra essas coisas dentro da gente. Por mais que a gente não concorde com o outro, por mais que a gente não professe a mesma fé do outro, mas a gente não pode alimentar mais essa cultura, alimentar mais esses comportamentos de destruição da subjetividade do outro, de quem ele é, da essência dele. Se ele é algo, ele acredita em algo, e isso não é um crime, não ofende ninguém, não destrói ninguém, por que tem que se opor? E essas são formas da gente criar dentro da gente. A gente vai reproduzindo culturalmente o que a gente recebe e a gente oferece para o outro esse adoecimento, a saúde mental do outro. Quantas pessoas tentaram suicídio por preconceito, por ameaças? Quantas com medo da sociedade, o que ela vai pensar, o que ela vai fazer contra? E no final, todo mundo paga por isso, porque a sociedade adoece junto. É uma relação que um indivíduo afeta o todo e que o todo afeta esse indivíduo. E isso é um dos pontos de partida do adoecimento mental. Tem várias outras formas de adoecer o outro, mas as relações, é a principal, porque começa a adoecer a mente, o emocional do outro e o físico. Pessoas ficam com doenças de pele, células se reproduzem de forma desequilibrada, desordenada e causam doenças. E aquilo fica físico. Então nós precisamos fazer essa reforma íntima. O tempo que nós vivemos cobra da gente para a gente ter uma sociedade melhor, para a gente conseguir viver bem, ter mais saúde, que nós possamos conseguir viver em harmonia com a sociedade, aprendendo a conviver com outro que não é igual e sem querer destruir essa diferença, porque essa diferença também compõe a diversidade. A gente precisa de vários tipos de planta, de vários tipos de verduras, de vários tipos de legumes, de vários tipos de nutrientes para viver, sabe? Então, nós somos esses nutrientes para o mundo. Nós somos esses legumes que vamos nutrir o mundo. Então, a gente precisa dar o nosso melhor, que só assim a gente consegue receber também o melhor. Então, agradeço por você ter me ouvido. Coloque aí no seu comentário algo que você concorda, algo que você discorda, algo que a gente pode. Uma provocação para a gente continuar essa discussão e surgir um outro vídeo, surgir uma outra pauta, surgir algo que possa promover a saúde, né, coletiva. E se eu me expressei em algum momento de alguma forma errada, já peço desculpa, perdão, e a gente faz um outro vídeo também corrigindo. Estamos aqui para crescer e para multiplicar coisas boas. Gratidão.